Olá, muito boa noite, pessoal. Tudo jóia? Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você vai ficar por dentro de todos os destaques aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, do plenário, as salas das comissões. Aqui você também vai acompanhar as principais notícias desta quarta-feira em todo o estado. No estúdio, eu vou conversar com a diretora de Vigilância Epidemiológica de Salvador sobre a alta de casos de dengue na capital baiana. E não só Salvador vive aí em estado de alerta contra o Aedes aegypti, viu? Mais 10 cidades do estado, também das regiões norte e sudoeste, onde estão lá os maiores registros da doença, além de Zika e chikungunya. São mais de 24.500 casos registrados em toda a Bahia até esta última semana. E você vai ver também. Servidores municipais de saúde fazem protesto em Salvador por melhoria salarial. Ponto de encontro da categoria foi na Alba. Os agentes comunitários de saúde e de endemias têm uma importância fundamental, é aquele que está na ponta cuidando da saúde. Dor crônica no corpo inteiro e que não tem cura. A fibromialgia, que atinge mais de 2 milhões de pessoas no país, foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Muitas dores, muito inchaço, tomando muitos medicamentos, sem conseguir parar essas dores, só persistindo em inchaço. Tem ainda as notícias do esporte, com o retorno da invencibilidade do Bahia na Série B, ao vencer o Londrina na Fonte Nova. E a capital baiana sobre o olhar de 22 artistas plásticos, em uma exposição que mescla cultura com nostalgia no Palacete das Artes. Tudo isso agora no nosso Alba Notícias. Muito boa noite para você. Começamos a edição de hoje falando sobre as dores no corpo. Muitas pessoas estão reclamando, né? A fadiga, a alteração no sono, no humor. E a gente tem que ficar atento a esses sinais, porque são sinais também de fibromialgia. É uma doença que atinge mais de 2 milhões de brasileiros e que não tem cura. O assunto, inclusive, foi tema de uma audiência pública realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Silvana hoje tem 51 anos, mas há 17 começou a sentir diversas dores pelo corpo. Ela disse que ao procurar um especialista descobriu que estava com a doença. Muitas dores, muito inchaço, tomando muitos medicamentos, sem conseguir parar essas dores, só persistindo em inchaço. O que é que acontece? Consegui uma consulta com o Dr. Argolo, onde falamos muito de fibromialgia, e nessa consulta ele foi fazendo um estoque, né, com o dedo, e nesse estoque com o dedo ele foi descobrindo que eu tenho fibromialgia, que é uma dor, né, que é muito sofrida. E ela é uma dor crônica, onde é invisível, não aparece em exames, e a gente perde toda a postura, né? Toda a qualidade de vida. Segundo a Associação Brasileira de Pacientes Fibromialgicos, no país existem mais de 4 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença, sendo que desses, 90% dos casos são de mulheres com idade de 25 a 50 anos. Essa dor se manifesta, assim, muitas vezes desde a infância, mas a pessoa não percebe. E à medida que vai ficando mais velha, a dor vai se intensificando, vai interferindo nas suas relações profissionais, familiares. E é um sofrimento muito grande. A pessoa procura buscar diagnósticos, vai para diversos médicos. As dores atingem grupos musculares, articulações, muitas vezes dá dor de cabeça. E são esses 4 sinais: dor, insônia, depressão e a sensação de cansaço matinal muito grande. Em relação ao que é o conceito de dor. E o conceito de dor hoje está dentro da fibromialgia. Porque um beliscão de uma pessoa comum é normal, no fibromialgico não. É como se fosse uma facada. Então a gente precisa dessas outras alternativas para poder minimizar. Não é que vai ter uma melhora, digamos assim, 100%, mas ela vai ter simplesmente uma qualidade melhor de vida. Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o problema, a deputada estadual Maria del Carmen propôs, além da audiência pública, o projeto de lei de sua autoria, que institui o dia 12 de maio como a data oficial da pessoa com fibromialgia. Na nossa proposta se coloca a possibilidade de que o Estado assuma a divulgação,
classificação, a identificação da doença, porque muita gente não sabe qual é o problema, e nós estamos trabalhando nessa direção, que o Estado assuma o seu papel quanto ente que tem que propor ações políticas para atendimento a essas mulheres. E na manhã desta quarta-feira, um protesto de servidores públicos municipais reuniu diversas categorias em vários bairros de Salvador em busca de reajuste salarial. Vamos ver como foi. Trabalhadores da saúde de Salvador reivindicaram o cumprimento do piso salarial em vigor desde 2014 para a categoria. Segundo os profissionais, atualmente o valor recebido por eles é com base no piso de R$ 877 pago pela Prefeitura de Salvador, quando o piso seria de R$ 1.550. Eles também solicitaram o aumento no auxílio alimentação. Esse salário, agora 1º de maio, completou exatamente 7 anos, com R$ 877,07. E aí pedimos ao excelentíssimo senhor prefeito Bruno Reis o porquê ele faz isso com essa categoria. É por isso que hoje estamos aqui na ALBA, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, pedindo apoio aos deputados da base dele, aos deputados de oposição, porque nesse momento é essa questão de vida, porque esses servidores estão passando necessidade. Os agentes comunitários de saúde e de endemias têm uma importância fundamental, é aquele que está na ponta cuidando da saúde, bate na porta das pessoas, faz aquele combate necessário. Então esses trabalhadores precisam ser valorizados. A ALBA foi o ponto de encontro dos sindicatos e associações da categoria na busca pela visibilidade para a causa. Nós estamos já à porta aberta aí de uma eleição federal e a gente, mais do que justo que a gente venha até aqui fazer um apelo para poder negociar com o prefeito, que é um momento de sensibilidade e que nós passamos por uma pandemia e nós não abandonamos o barco. E o prefeito agora, nesse momento, está abandonando a quem deu as suas vidas pelo combate ao Covid. Outras categorias de servidores municipais, como bancários, salva-vidas, profissionais de secretarias como a de obras públicas, enfermeiros e técnicos de enfermagem também se mobilizaram em outros pontos da cidade. O piso, inclusive, é nacional, né? Eles têm isso garantido em lei e é um direito que está sendo rasgado pelo prefeito Bruno Reis, que, em verdade, está afrontando a própria saúde do município de Salvador, como a péssima referência do Brasil. Salvador é uma das poucas capitais que não respeita o piso nacional, que significa também desrespeitar a importância, a prioridade da saúde. Sobre essa questão, a Prefeitura Municipal de Salvador informou que segue mantendo diálogo em relação à campanha salarial dos servidores municipais, como tem feito com diferentes categorias nos últimos meses. A Secretaria Municipal de Gestão, a SENGE, reforçou que estão em andamento também negociações concretas, inclusive com propostas apresentadas, e que o diálogo e a compreensão são valores fundamentais e que precisam ser compartilhados entre todos para o êxito deste processo de negociação. Vamos mudar de assunto, mas continuar falando um pouquinho de saúde aqui no nosso estúdio por conta da dengue, minha gente, que nunca deixou de fazer vítimas, inclusive aqui no nosso estado. A doença foi praticamente abafada, né, por conta da Covid, mas merece atenção porque em todo o estado já são mais de 24.500 casos de dengue, zika e chikungunya. Eles foram registrados aí pela Secretaria de Saúde do estado e aqui em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde já está também em alerta, inclusive com relação aos possíveis focos da doença que se iniciam com a simples água parada. Por isso, merece a atenção de todos nós com os cuidados, né? Eu vou conversar agora com a diretora de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Ela já está aqui com a gente no estúdio, a Andréa Salvador. Andréa, primeiro, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio para a gente falar de um tema tão importante que a gente merece, que tenha visibilidade, inclusive, em todo o estado. Como é que estão aí esses casos, né, do crescimento de dengue, de chikungunya, aqui em Salvador, na capital baiana? Boa noite, Milena. Na verdade, aqui em Salvador, neste início de ano, a gente teve um decréscimo do número de casos. O que nos tem causado mais alerta ainda, porque a gente sabe que Salvador, neste momento, está na maré contrária ao país, onde existe uma propagação e um acréscimo desse número de casos. A nossa grande preocupação agora é com a chegada do São João. Porque se a gente tem uma circulação viral intensa no interior da Bahia
em outros estados do nosso país, inclusive fronteiriços, como Sergipe, a gente tem essas pessoas migrando para essas festas e com o descuido de não usar repelente, ela pode trazer essa doença, porque ela pode já estar infectada, e a gente continua tendo vetor. Porque mesmo que os índices estejam satisfatórios, que seriam até 1% pela Organização Mundial de Saúde, seria uma grande quantidade de mosquitos. E basta apenas uma pessoa infectada ser picada para que o ciclo comece. E, além disso, os cuidados também com a chegada das chuvas, né? Porque aí aumenta um pouquinho a chuva, aumenta também a água parada e a gente precisa alertar as pessoas para os cuidados. Tem alguma campanha da Secretaria já em andamento nesse sentido? Existe agora, no início do mês de maio, uma articulação para que a gente deflagre, né, essa campanha novamente de intensificação às ações de prevenção e controle das arboviroses, principalmente focadas no controle vetorial. Porque a gente tem que separar o controle vetorial do assistencial. O assistencial é que vai fazer aquela parte de descobrir onde estão os focos de circulação viral na cidade para alertar o controle vetorial para que o bloqueio espacial, que as pessoas chamam de fumacê, seja feito o mais rápido possível para evitar uma disseminação do vírus pela cidade. Existe o controle vetorial, que é exatamente aquela história que a gente fala do tampe as caixas d'água. Se existe a necessidade, né, do represamento dessa água, que ela seja feita da melhor forma possível, que a gente tenha o descarte de uma forma regular, mais organizada do lixo, não jogue lixo na rua, limpe seu quintal. É sabido que 80% desses focos larvários estão dentro dos domicílios. Sim. Então, a população é peça fundamental nesse controle. E a gente costuma atrelar muito a bairros periféricos essa situação, mas a gente viu no último ano, né, muitos bairros, né, bem localizados, com piscinas aglomerando água e com cuidados que são básicos e que não estavam sendo realizados. Vocês têm alguma pesquisa com relação a isso, onde tem os principais bairros com focos, né, de dengue, seja na última ou seja agora por uma pesquisa, para que vocês comecem a fazer essas campanhas com ações mais específicas? Sim, existe. É um mito dizer que o mosquito está localizado só na periferia. A gente sabe que alguns bairros de Salvador sofrem com a intermitência de água, então é lógico que a gente tem uma dificuldade maior, porque o represamento às vezes é feito de uma forma que não seria correta. Mas os bairros nobres de Salvador, o mosquito é muito democrático, na verdade. Ele frequenta todos os bares, todos os lares, então as pessoas precisam ficar atentas. A gente tem o exemplo do Caminho das Árvores, que é um bairro nobre, onde existe uma grande quantidade de imóveis fechados. Casas onde deixaram suas piscinas e os proprietários dificultam, inclusive, a entrada do agente de endemias, que é uma peça fundamental. Então, a gente precisa percorrer todos os imóveis de Salvador. A população pode usar o canal do 156 para fazer esse tipo de denúncia. E a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem um contrato com o Chaveiro, que ele permite, a saúde tem essa prerrogativa, através de portaria, de adentrar os imóveis que têm dificuldade, junto com a Guarda Municipal e o Chaveiro, para poder inspecionar este imóvel, fazer o tratamento e alertar este proprietário, através de notificação, seja pela Secretaria de Fazenda ou pela SEDUR, que existe um problema crônico e que ele precisa tomar conta daquele imóvel que o pertence. Tem alguma penalidade? Na verdade, ainda não existe um instrumento jurídico, mas já está sendo pensado nisso. E com relação a dados do ano passado, né, que vocês possam apresentar aqui, a gente sabe que teve a Covid, que acabou maquiando um pouquinho essa questão da dengue, o foco era a Covid, a contaminação, mas como é que foi ano passado para a gente deixar aí uma expectativa para as pessoas? A gente tem o período, né, a gente fala por período. Ano passado, nesse mesmo período, até 30 de abril, nós tínhamos em torno de 299 notificações de dengue. E hoje nós temos em torno de 200. Então, a gente teve realmente uma redução. Mas isso não significa que daqui a uma semana nós não possamos estar numa situação difícil, porque depende da circulação viral. Então, o alerta tem que estar sempre na cabeça das pessoas. Dengue mata, chikungunya mata, Zika, a gente lembra de 2015, causa sequelas irreversíveis, causou e pode causar novamente sequelas irreversíveis a uma geração. É uma doença extremamente ocupacional, a chikungunya, onde as pessoas ficam debilitadas, com dores nas articulações. E a dengue pode realmente matar em pouco tempo, porque nós temos a possibilidade de uma circulação, um retorno da dengue tipo 2. E a gente tem bolsão de susceptíveis dentro da nossa capital, que são justamente aquela geração de 16, 15 anos que não passaram por uma epidemia do sorotipo tipo 2. Outro alerta importante, André, que a gente precisa fazer para as pessoas é com relação à subnotificação. Às vezes a pessoa está com algum sintoma em casa, mas não procura o posto de saúde. Então, fica até sem saber se era dengue ou se não era. Como é que são esses sintomas e o que é que você recomenda que seja feito? Na verdade, os sintomas são muito comuns a todas as viroses. Por isso, a dificuldade. Então,
passando-se esse período mais crítico de isolamento, onde as pessoas estão buscando mais a saúde, algum sinal de febre, dores articulares, pintinhas vermelhas, exantemas, né, que seria o termo técnico certo, procure unidade de saúde para fazer o diferencial. Lembrando que nessa época de chuvas também a gente tem doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose, que pode ser confundida também. Então, esse diferencial entre dengue e leptospirose é extremamente importante, porque o que faz a diferença entre o óbito dessa pessoa, o intervalo, é justamente quando você descobre do início essa doença. Porque elas são, o transcorrer dela é muito comum a várias viroses, as pessoas ficam em casa achando que podem curar com algum analgésico, algum tipo de medicamento que às vezes não é indicado para o agravo, tem o agravamento dos sintomas e quando procura a unidade de saúde já é difícil fazer o tratamento correto. Ok. Andréa, muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade em vir aqui à nossa TV Alva. Lembrar para você que está em casa mais informações a respeito da dengue. Obrigada, boa noite. Viu? Boa noite. Na sequência, a gente continua aqui no jornal, né, levando esse alerta para você. A Andréa falou bem com relação aos sintomas, procurar o posto de saúde, procurar o seu médico, né, ter lá a receita correta de medicamento que você deve utilizar e, lógico, cuidar também da sua casa, né, do quintal da casa, das caixas que estão abertas. O acúmulo de água, gente, também favorece aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A gente vai agora para um breve intervalo. A seguir, você confere o Bahia, goleia o Londrina e desbanca Grêmio, retoma então o primeiro lugar na tabela da Série B do Brasileirão. E a gente também vai falar sobre uma feira que está acontecendo aqui na Assembleia, sem agrotóxicos, sem conservante e com muito sabor. São frutas, verduras, doces e geleias do interior para a capital. É a Feira Agropecuária que está acontecendo aqui mesmo na Alba. E você vai ver hoje ainda uma exposição que traz o olhar de 22 artistas plásticos sobre Salvador. É rapidinho. Vamos lá, estamos de volta com o nosso Alba Notícias, com muita informação para você que está em casa. Para começar esse bloco, já pensou ter os produtos fresquinhos do interior para sua casa? Tudo sem agrotóxicos, sem conservante e sem precisar viajar horas para provar um bom mel, por exemplo? Ou aquela geleia dos deuses, aquela jaca maravilhosa? Pois é, a gente tem também aqui sequilhos que são vendidos naquelas cidadezinhas bem distantes, mas uma feira realizada nos corredores da Alba reuniu tudo isso prático e rápido em um só lugar. Hoje está sendo o aipim e o dendê de pilão, né? O dendê de pilão é a gente mesmo que faz. Produtos do interior direto para a capital. Alimentos orgânicos, sem agrotóxicos nem conservantes. Um pouquinho de tudo. Frutas, verduras, castanhas, mel. A feira, aberta ao público, ficou suspensa por quase 2 anos por conta da pandemia da Covid-19. Uma oportunidade de consumir alimentos verdadeiramente naturais. Aqui é demonstração que é possível produzir sem veneno, né? Produzir com base orgânica, com base ecológica, você ter um alimento ali livre, né, de contaminação e as pessoas poderem levar para casa, dar a seus filhos com tranquilidade. E, sobretudo, fortalecer essa agricultura que alimenta a maioria dos brasileiros, que é a agricultura familiar. Nesta edição, além de frutas e verduras, a Feira Agroecológica da Alba está repleta de biscoitos, doces e geleias, produtos feitos pela agricultura familiar e muitas vezes única fonte de renda dos produtores do interior. Aqui eu tenho mel de Uruçu, aqui eu tenho próprio, aqui nós temos os panecos de cera. Todas as vezes que eu trabalho aqui, eu me sinto muito bem, super bem mesmo, com as vendas e com a estadia aqui. Organizada pelo Fórum Baiano de Agricultura Familiar, em parceria com a Assembleia Legislativa, a feira já virou tradição no calendário de eventos da Alba e é uma oportunidade de mostrar o trabalho produzido, muitas vezes a 800 quilômetros de distância, em um lugarejo simples e de representar a comunidade rural baiana.
Para mim é de grande importância, né? Eu estar aqui representando meus produtos, minha comunidade, né? Porque a gente sabe que a agricultura, embora seja o carro forte do mundo, né? Mas é um pouco esquecido, né? E essa é muito importante para a gente estar aqui hoje representando a nossa comunidade. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Muito bacana mesmo, viu? Fica já o convite para você, servidor aqui da Alba ou não, que estiver aqui transitando pelos corredores para aproveitar. Já garanti alguns produtos deliciosos e já fiz o teste do mel maravilhoso, do própolis super natural. Tem também aquele aipim, molinho, aipim manteiga, gente, vindo direto da roça. Excelente dica para você dar uma passada para conferir, tá? Agora eu quero fazer uma correção, né? Na edição do AN da última segunda-feira, eu parabenizei aqui no nosso jornal a Trans Salvador pela criação do monumento em memória às vítimas de trânsito, que foi inaugurado no último domingo aqui na capital baiana. Na verdade, a criação do equipamento foi da FENAS-DETRAN, é a Federação Nacional, né, das Associações de DETRAN. Fica aqui, então, o ajuste e o parabéns duplo, né, pela iniciativa, a FENAS-DETRAN, e pelo trabalho que é desempenhado há muito tempo, né, desde a gestão de Fabrício Miller, iniciativas assim que estimulam e que valorizam a segurança no trânsito e que são desenvolvidos, sim, também pela Trans Salvador, tá? Agora é hora da gente falar de esporte. Solta a vinheta do nosso Momento do Esporte. E é em dupla, eu e Leonardo Costa, para atualizar você que está em casa dessas informações esportivas. Adorei logo a chamada, Léo, que trata aí o Bahia, né, correndo atrás do prejuízo, retomando a liderança. Que goleada, que bom. Como é que foi ontem? Boa noite, Tudo minha jóia? parceira. Boa. E a gente já abre com isso, com o Brasileirão, Série B do Brasileirão. Pois é, na Arena Fonte Nova, ontem o Tricolor voltou a vencer ao golear o Londrina por 4-0, lembrando que é pela Série B do Brasileirão. Vamos ver como foi. Os donos da casa dominaram totalmente a partida desde o início, a partir do soar do apito inaugural do árbitro. O atacante Rildo abriu o placar aos 4 minutos. Ele recebeu de Matheus Davó, driblou o goleiro e empurrou para as redes vazias. Na sequência, novamente ele, Rildo, e desta vez em um golaço. O ponta infiltrou pelo meio e soltou uma bomba com a lateral do pé no ângulo aos 10 minutos. Apesar da vantagem, o Bahia seguia no jogo em cima do time paranaense e não deu chances. Aos 35 minutos, Daniel, camisa 10 do Bahia, mandou para dentro da trave sem chances para o goleiro. 3-0 para o Bahia. O Bahia também dominou o segundo tempo. Aos 14 minutos, o meia Marco Antônio foi lá e pronto. Fez mais um para o time do coração. Final do jogo, Bahia 4, Londrina 0. Festa no gramado e nas arquibancadas também. Com o resultado, o Bahia ultrapassou o Grêmio na tabela e está com 13 pontos. Para o técnico Guto Ferreira, os 3 gols no primeiro tempo deram tranquilidade para a equipe. Eu acho que quem veio ao estádio hoje foi premiado com 4 gols bonitos. Todos os 4 gols bonitos, né? 2 gols de chute de fora da área, muito bem dados, e 2 lances de área bem construídos, em jogadas de transição de velocidade. Volto a falar, o Bahia vinha criando, por detalhes, não vinha conseguindo finalizar, ou estava finalizando errado para fora, ou não estava acontecendo. Hoje o gol cedo trouxe a tranquilidade e o Bahia soube se comportar, se postar dentro de campo, não dando praticamente chances para o adversário. E na próxima rodada, o Tricolor vai ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco no dia 15 de maio, um domingo. Vamos continuar falando de futebol. O Galícia definiu o nome do treinador para a disputa da Série B do Campeonato Baiano. O time anunciou a contratação do técnico Fernando Dourado, de 50 anos, para brigar por uma vaga de acesso à elite do futebol baiano.
Natural de Belém, no Pará, Fernando Dourado iniciou a carreira de treinador nas divisões de base do Vitória e também passou pelas categorias inferiores de Juazeiro e Bahia. Em equipes profissionais, ele acumula experiências no futebol baiano à frente do Atlético de Alagoinhas, Catuense, Botafogo da Bahia, Flamengo de Guanambi, além do Colo-Colo, onde conquistou a segunda divisão estadual em 2014. E para fechar minha participação hoje aqui, o futuro de Paulo Carneiro está nas mãos dos sócios torcedores do Vitória. O Conselho Deliberativo do clube publicou um edital nesta terça-feira, convocando uma Assembleia Geral extraordinária para analisar um pedido de destituição do Cartola por gestão temerária. A Assembleia será realizada no dia 21 de maio, um sábado, no Barradão, às 9 da manhã. Milena, já fui, pessoal de casa, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Muito obrigada. Olha só, gente, já está valendo as novas tarifas do Serviço Público do Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros entre Salvador e Morro de São Paulo, que sofreram um reajuste de 15%. Estão preparados? Vamos conferir essa e outras notícias no nosso Direto da Redação. Oi, Milena. A nova tarifa para o serviço de travessia entre o Porto da Capital e Morro agora custa R$ 127,80. O último aumento autorizado pela Gerba, a agência que regula os serviços de transporte na Bahia, aconteceu em dezembro de 2020. O reajuste é anual e previsto em contrato. E tem como base uma cesta de índices que considera a variação do preço do diesel e o do índice de preços ao consumidor amplo. E agora uma notícia sobre a segurança na Bahia. Os crimes violentos, letais, intencionais de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte tiveram uma redução de 21% no mês de abril, quando comparado ao mesmo período de 2021. 113 vidas foram preservadas este mês. Com os índices de abril, a Bahia alcança o 7º mês de redução nos registros de mortes violentas. Para finalizar, a Bahia celebra a liderança na geração de energia solar no país, responsável por 30,7%, de acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, analisados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Há quase 5 anos, as primeiras usinas solares fotovoltaicas de geração centralizada começaram a operar no estado. E há 3 anos seguidos, a Bahia é líder nacional na geração da fonte. No total, foram investidos 6 bilhões e gerados mais de 40 mil empregos na construção dos empreendimentos em toda a cadeia produtiva. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rai, pelas informações. Vamos falar agora sobre uma exposição variada e contemporânea que faz parte da mostra coletiva que reúne peças de 22 artistas baianos no Palacete das Artes. Veja só. Mais de 4 mil visitantes já passaram por aqui desde a abertura da exposição no fim de março. São pinturas, esculturas, telas e, em todas elas, homenagens aos 473 anos de Salvador. Lápis, pincel, tinta, cerâmica, pedra e papel foram utilizados em 60 obras por 22 artistas baianos para compor a exposição, que retrata desde a vida do homem no campo, a delicadeza das flores, até mesmo uma homenagem a personalidades baianas. É uma oportunidade para quem visitar a exposição deixar a imaginação ser livre em prol da arte. Um dos expositores, o artista plástico Washington Arleu, retrata a arte como um diário, onde está permitido escrever o que quiser. Na tela, imagens sobrepostas, colagens, junto com escritas pessoais ou de outros artistas. Uma maneira que encontrou para homenagear personalidades baianas. Minha arte é basicamente festejar a existência humana. Então, eu não pinto, pode aparecer um cavalo, pode aparecer um pássaro, mas eu pinto gente que faz, gente, não importa em que lugar do mundo. Então você vê um índio do lado de Mário Cravo, com Maria Bethânia, com Jorge Amado, com Irmã Dulce, Caribé, uma obra que seria única, toda em homenagem aos baianos, a Jorge, os Amados
né? A Caribé. Em cada canto do Palacete das Artes, as mais variadas formas de expressão, que retratam a natureza, a vida interiorana, as relações sociais e intervenções urbanas. É a primeira que eu venho, né, visitar, que tem diversos artistas baianos, né, fazendo essa grande exposição. E eu estou assim, extremamente emocionada em ver os traços e quanto a arte vem se desenvolvendo aqui na Bahia. Essa advogada veio com a filha de 7 anos. Segundo ela, é uma forma de levar a cultura e estimular as crianças no mundo da arte. A arte precisa realmente expressar o mundo, as diferenças, acompanhar a nossa sociedade, a cultura. E mais do que nunca, Liz aqui está aproveitando bastante. E ainda mais porque ela adora Leonel, ela tem uma relação muito boa com o Leonel e por acaso a gente nem sabia que ele estaria aqui hoje, entendeu? Foi muito interessante. Temos Leonel na nossa casa. Uma arte colorida, cheia de formas e texturas, impressões e emoções. Não é mesmo, Liz? Aqui dentro tem umas coisas diferentes e tal. E tem muita expressão. Eu gosto das pessoas e da expressão da pessoa. Muito bacana, obrigada Samile pela reportagem, adorei os dados iniciais da matéria, né, que falam do número de visitantes, isso prova, né, que a arte precisa cada vez mais ser valorizada, incentivada e para terminar, né, essa sonora dessa piquetitica, né, criança linda e já encantada com a arte, parabéns aí pela mãe, né, por incentivar, levar, isso que a gente deve fazer para que a arte cada vez mais seja fortalecida. A gente vai se despedindo por aqui, lembrando que você pode acompanhar a reprise do nosso AN sempre às 7 horas da manhã e também através do YouTube aqui da TV Alba. Você vai lá, se inscreve, ativa notificações e acompanha toda a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Amanhã a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.